Pronto, agradecer ao grupo de louvor, Deus abençoe a vida de cada um. Mais uma vez, eu dou as boas-vindas aos nossos visitantes, que quando a gente começa o culto, a gente vê um pouco vazio, aí vai enchendo. E nesse terceiro momento, vem muita gente chegando. Sintam-se todos abraçados, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Próximo momento é com a mensagem do pastor Egberto, convidá-lo. Enquanto ele se dirige, vamos orar pela vida do nosso pastor. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu aqui te agradeço, Senhor, por esse momento, por esses louvores que foram entoados em teu santo nome, Senhor. Estamos agora com a tua mensagem, com a tua palavra, que será traga pelo pastor Herberto. Senhor, use o teu servo para todas as situações. Obrigado, Pai, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Só um avisinho antes do pastor entrar aqui. Tem um dono o Tonho está avisando para retirar ali uma Hilux branca que está ali no estacionamento. Por favor, acho que o final é 08, tá bom? Ok, muito obrigado, irmão Erivaldo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Muito bom estarmos reunidos aqui juntos, cultuando, exaltando a Jesus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós, como igreja, como já foi dito, louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio aqui nesta noite, e os que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos. Você que é daqui da cidade, você que é de outra cidade, está nos visitando, sejam todos de fato muito bem-vindos aqui conosco, tá bom? Sim. Esqueceu. Ok, então nós de fato louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio aqui. Nossa igreja hoje pela manhã viveu um momento muito especial ali, um batismo, 14 pessoas sendo obedientes ali à ordenança de Cristo ao descerem as águas do batismo. Fomos ali na residência da nossa irmã Mazé, do seu Delmar, que nos receberam ali com a família muito bem, e louvamos a Deus e agradecemos por aquele momento nos proporcionado ali, onde nós vimos como Deus tem alcançado vidas com a sua graça, e rogamos a Ele que continue a alcançar vidas com a sua graça salvadora, amém? Só lembrando que no dia 7 de dezembro, como foi avisado aqui, temos a nossa Assembleia Ordinária. Então as pautas da Assembleia posteriormente serão afixadas ali no flanelógrafo. Convocamos então toda a igreja a se fazer presente naquele dia. Dia 14 de dezembro, às 8 horas da manhã. Dia 7 é o aniversário da igreja. Então 14 de dezembro é o dia da nossa Assembleia, às 8 horas da manhã, Assembleia Ordinária. Ok, convido então você a abrir sua Bíblia para a segunda epístola de Pedro. No final dessa segunda epístola, capítulo 3, então, versículo 14. Segunda Pedro, capítulo 3. Não foi combinado, mas o mesmo Espírito que me direcionou com a palavra também direcionou os irmãos do louvor a cantar sobre a volta de Jesus. E este capítulo 3 da segunda epístola de Pedro, ele destina uma grande parte do texto a falar sobre isso, sobre a volta de Jesus Cristo. Mas então ele vai caminhar aqui no texto dessa noite, onde nós vamos abordar dos versículos 14 a 18, fazendo então um desafio à igreja do Senhor, aos cristãos, a cada um de nós, que é o desafio daquilo que é o tema da nossa mensagem nesta noite, que é o de crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então, nós vamos abordar sobre esse tema, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, abordado aqui em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14 até o versículo de número 18. Convido todos a ficar de pé. Vamos fazer essa leitura. Obrigado, Rian, pela água. Vamos fazer essa leitura, tá bom? Da palavra do Senhor. Diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por seres achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação
a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro destes insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Olhando aqui para o texto desse versículo 18, vamos dizer juntos esse texto, versículo 18, vamos juntos, do jeito que a gente ensaiou a semana todinha, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por sua bondade, por sua misericórdia, por sua graça, expressa de uma maneira tão maravilhosa, através da pessoa do seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, Senhor. E eu lhe peço que o Senhor esteja nessa noite, por meio da sua santa palavra, edificando a sua igreja, fortalecendo cristãos, ó Pai, aqui nesta noite. Mas eu lhe peço também que o Senhor esteja desafiando corações que porventura ainda não reconheceram Jesus. Sabemos da sua promessa, ó Pai, que o Senhor um dia voltará para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, buscar aqueles que reconheceram a Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. E se alguém aqui está ao alcance do anúncio da sua palavra nesta noite, que ainda não o reconheceu como Salvador, que seu Espírito Santo esteja agindo, quebrantando este coração, fazendo reconhecer sua condição de pecador e sua necessidade de reconhecer a Jesus, para que seja salvo e tenha vida eterna. Fale conosco, Senhor, nesta noite, nós lhe pedimos isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podem sentar. Que nós temos, então, aqui, neste texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículos 4 a 18, são as últimas palavras do apóstolo Pedro, inspiradas por Deus. Ele, antes da sua morte, escreveu essa epístola, e nessa epístola aqui ele então traz assuntos pertinentes à igreja do Senhor, mas aqui Pedro já está bem idoso. Ele está preso em Roma, ele sabe que o tempo da partida dele aqui dessa terra está chegando. Ele diz isso no capítulo 1, no versículo 13 até o versículo 15, ele diz assim: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. E olha o que ele diz, verso 14: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Ele estava consciente de que o tempo da sua morte estava chegando. Então Pedro, escreve então aos crentes, os cristãos dispersos, como ele disse no capítulo 1, versículo 1 desta epístola. Eles estavam enfrentando então desafios externos de perseguição, estavam enfrentando também desafios internos de falsos mestres adentrando dentro do meio do povo de Deus. A igreja de Jesus Cristo sempre foi atacada, ora de fora com os opositores, perseguidores do Evangelho e da igreja de Cristo, ora também por pessoas se infiltrando dentro do meio da igreja de Cristo, se dizendo cristãos, mas deturpando os ensinamentos de Cristo. Então,
haviam naquele tempo pessoas que estavam negando o retorno de Jesus Cristo, pessoas que estavam negando a necessidade da santidade, desprezando a santidade, estavam distorcendo a graça de Deus. E aqui o apóstolo Pedro, então, como alguém que é um pastor amoroso, mas também ao mesmo tempo firme, ele vai escrever para alertar a igreja do Senhor, ele vai escrever para fortalecer a igreja do Senhor, para corrigir a igreja do Senhor e ao mesmo tempo também consolar a igreja do Senhor com a santa palavra de Deus, por ele inspirado. O apóstolo Pedro é um dos que reforçou a questão das Escrituras como sendo inspirada por Deus. Ele fez isso no capítulo 1. Logo no capítulo 1 dessa epístola de 2 Pedro, no versículo 20 e 21, olha o que ele diz. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ele está dizendo que as Escrituras foram homens santos. Muitas pessoas dizem assim: mas a Bíblia é um livro escrito por homens. Sim, lógico, foi Deus que usou homens para escrever. Mas esses homens foram movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus para esses registros. Então é palavra de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os registros das Sagradas Escrituras. E aí então chegamos ao final dessa epístola que Pedro escreve, consciente que é palavra de Deus ao seu povo, à sua igreja. No versículo 14 então ele vai começar com uma expressão que é: por esta razão. Versículo 14: por esta razão. A pergunta que fica é: qual razão? O que ele havia falado anteriormente. Ele falou nesse capítulo 3, como eu disse na introdução, de forma introdutória, que ele falou muito sobre a volta de Jesus. Versículo 10, ele fala sobre o dia do Senhor. Capítulo 3, versículo 10, ele diz que virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, ele fala sobre o dia do Senhor, versículo 10. Versículo 12, ele fala que os céus e a terra serão transformados pelo fogo purificador. Versículo 13, ele fala então que Deus preparará novos céus e nova terra, onde haverá e reinará a justiça. Versículo 13, então ele diz: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. O cristão é alguém que tem então uma esperança. Aquilo que Pedro, na sua primeira epístola, chama de uma viva esperança. E por que o cristão tem esperança? Porque Cristo virá, porque tudo será transformado, porque nós então habitaremos no novo mundo, um mundo onde haverá de fato a justiça reinando. Então, por essa razão, nós somos desafiados pelo apóstolo Pedro, no final dessa epístola, nas últimas palavras dessa epístola, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Este é o tema da nossa mensagem, porque este é o desafio final aqui de Pedro por meio dessa epístola. Porque então nós vemos aqui um convite de Pedro, desafiando o coração dos cristãos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Então o que nós queremos propor nessa noite é que o dia do Senhor se aproxima. Lembre disso. Devemos então crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Então a pergunta é que, à luz da volta de Jesus Cristo, como é que nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Pedro nos aponta 5 aspectos aqui nesses versículos 14 até o versículo 18. Eu procurei alencar cada um desses assuntos aqui com a letra P para facilitar. Você note aí os assuntos que ele vai falar. Primeiro, pureza. Versículo 14. Primeiro assunto aqui que Pedro vai nos desafiar a estar atentos relacionado à vinda do Senhor é quanto à pureza. E aqui o assunto então é santidade. Olha o que ele diz, versículo 14: por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis.
Pedro aqui então caminha para o final dessa epístola nas suas últimas palavras, dizendo: por esta razão, já vimos que é por conta de tudo que ele escreveu a respeito da volta de Jesus, então nós devemos esperar estas coisas. Lembra que eu falei da esperança? Devemos então esperar estas coisas, mas enquanto esperamos estas coisas, é o que Pedro está dizendo, ele usa uma expressão que é empenhai-vos. E aqui a expressão empenhai-vos no seu sentido original indica um esforço intencional. Diz aqui sobre, é uma energia empregada, é um empenho de fato. A ideia de empenhar-se com as suas forças. Em quê? Em que o cristão devia se empenhar? Pedro diz: em ser achados por Ele. Ser achados por Ele está relacionado a tudo que ele vinha escrevendo sobre a volta de Cristo. Jesus voltará. E é como que Pedro estivesse dizendo: ei, Jesus vai voltar. Mas ele não lhe espera achar de qualquer jeito. Ele não espera que os cristãos sejam encontrados vivendo de qualquer forma. Ao voltar, o Senhor Jesus quer algo daqueles que se dizem cristãos. O que é então? É que sejam achados por Ele. Ele usa 3 termos aqui, 3 expressões: em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Nós devemos pensar nisso. Isso deve chamar minha atenção e a sua atenção, se de fato nós aguardamos a volta de Jesus. Ele quer que nós sejamos achados primeiro em paz. Geralmente a gente não pensa em santidade relacionado a essa questão da paz. Interessante que o autor de Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembra? Por que ele diz seguir a paz com todos e a santificação, né? E Pedro aqui reforça que o Senhor Jesus, quando voltar, espera que nós estejamos empenhados a ser achados por Ele em paz. Pedro está nos advertindo do que nós devemos ser achados por Cristo em paz com Deus, mas também em paz uns com os outros. Em paz uns com os outros. Isso é um alerta para nós casados, né? Sim, Deus quer que quando Ele vier para me buscar, eu esteja em paz com minha esposa, em paz nos relacionamentos, em paz com meus filhos. Ele quer também que você esteja em paz com seu cônjuge, com seus filhos também, entre vocês como irmãos, ali no ambiente de família. Ele quer que nós sejamos achados em paz também uns com os outros, no ambiente de irmãos, na igreja. Afinal de contas, nós somos chamados a viver em comunhão, numa koinonia, numa comunhão na pessoa de Cristo Jesus. Por isso, cuidado com o nosso coração em relação aos relacionamentos. Cuidado. Ele quer que nós sejamos achados por Ele em paz. Em paz, uns com os outros. Por isso, se alguém tem algo contra alguém, ou existe alguma diferença entre você e alguém, corra. Nós entendemos aqui por esse texto que o Senhor Jesus, quando voltar, Ele quer nos encontrar em paz com as pessoas. Paz nos nossos relacionamentos, tanto com Deus, mas também uns com os outros. Pedro então também lança mão de uma outra expressão que é sem mácula. E aqui Pedro está advertindo quanto à questão dos pecados morais. Sem mácula tem a ver com isso, com alguém que é a ideia de imaculado. Imaculado, se fôssemos ver aqui uma palavra contrária, seria a ideia de impureza, de porneia. É a ideia dos pecados morais não devem fazer parte da vida do cristão. Impressionante, né? Sem mácula, nos adverte quanto a essa questão dos pecados morais. Nós deveríamos ter muito cuidado com o uso da internet. Porque pecados nessa área da pornografia, antigamente, uma pessoa para consumir pornografia tinha que ser quase como um agente 007. Né? Tinha que ser aquela coisa que ele tinha que ir atrás de algo visível para que ele praticasse
a prática da pornografia, para que ele tivesse acesso à pornografia. Hoje não. Em casa, no quarto, você sozinho, apenas com o celular na sua mão, você pode ter acesso a esse lixo pornográfico que tem sido inserido no meio da sociedade. Mas Pedro alerta que no meio do povo de Deus, nós deveríamos que ter esse cuidado, porque quando Jesus voltar, Ele não nos quer envolvido com essas coisas impuras, relacionadas à porneia. Então é sem mácula, procurando viver uma vida de santidade, de pureza. E aí ele usa uma terceira expressão que é irrepreensíveis. E aqui a advertência é de fato a nossa conduta de vida, em todos os aspectos. Irrepreensíveis em todos os aspectos que cercam a vida cristã. E a ideia de irrepreensíveis não é de perfeitos, não é de alguém que é perfeito no sentido de que não erra, de que não peca, mas que trata, que se fez algo errado, se arrepende, vai lá e corrige. Porque aqui a ideia de Pedro sobre irrepreensíveis é uma conduta diante de Deus conforme a perspectiva dele. Eu preguei sobre isso domingo passado, olhando, enxergando as coisas sobre a perspectiva divina. Então seria a nossa conduta diante do exame de Deus. Nós somos às vezes tentados a olhar a sociedade e ver uma sociedade muito corrupta, né? E vivemos inseridos dentro de um ambiente político de muita corrupção. E aí nós começamos a parametrar a vida assim, de uma maneira que, mas isso aqui que eu fiz de errado nem se compara ao que fazem por aí. Não, o nosso parâmetro não são os outros, não é a sociedade, não são os políticos. Graças a Deus, o nosso parâmetro é Deus, um Deus santo que por meio da sua palavra nos adverte quanto à forma em que nós devemos viver. Então irrepreensíveis não é alguém que não falha, mas alguém que quando falha, que quando peca, corrige, se arrepende diante de Deus. Se foi algo contra alguém, vai lá e trata. É alguém tratável. É alguém que quando é corrigido ou repreendido, não se apresenta com um coração duro e resoluto, mas se quebranta diante de Deus, diante das suas falhas. É assim que o Senhor Jesus quer nos encontrar. Então o assunto de Pedro nesse versículo 14 é pureza. E aqui então algumas aplicações, porque nós temos que lutar contra o pecado, porque o pecado ele mancha a nossa vida, mas a palavra de Deus ela purifica. Jesus Cristo na oração sacerdotal em João 17:17 ele roga ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. É por meio da palavra que nós vamos viver uma vida santa. É por meio de uma obediência à palavra que nós viveremos então uma vida de santidade. E seremos por Deus cada dia mais santificados, trabalhados no nosso caráter, moldados no nosso caráter, para sermos a semelhança do caráter de Cristo. Cuidado então também com as redes sociais. Cuidado com ambientes de trabalho, como estamos vivendo nossa vida no ambiente escolar, na universidade, porque entendemos que tudo isso tem normatizado a impureza, a porneia. Tanto a internet quanto a sociedade tem normatizado, mas o cristão é alguém para viver de modo diferente. Por quê? Porque ele sabe que um dia o seu Salvador virá para lhe buscar. E a maneira que ele quer nos encontrar é vivendo em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Amém? Portanto, quem espera Cristo deve viver de forma diferente, porque a nossa esperança de aguardarmos a vinda do Senhor afeta diretamente a forma como nós vivemos. E não esqueça, o Rei está voltando. Não esqueça disso. Jesus voltará, é uma promessa dele. Mas já se passaram 2000 anos dessa promessa. Mas desde os cristãos do primeiro século, quanto aos cristãos da década passada, quanto aos cristãos do ano passado e os cristãos da atualidade que morreram nesta esperança. E a qualquer momento ele virá. Isso é uma promessa que ele fez, e assim como ele cumpriu todas as outras promessas, essa também se cumprirá. E o cristão deve estar atento a isso e viver uma vida com pureza. Amém? Segundo,
O assunto aqui agora é paciência. Versículo 15, a primeira parte do versículo. Mas aqui o assunto é paciência, falando a respeito da longanimidade de Deus. Versículo 15, então, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Eu acho interessante porque Pedro fala de salvação relacionando com a longanimidade do Senhor. Ele não está dizendo que tende por salvação, que para ser salvo, eu tenho que entender a longanimidade do Senhor. Não é disso que ele está falando. Mas ele está correlacionando que na questão da salvação, o Senhor é longânimo. É disso que Pedro está falando. Ele está falando sobre longanimidade. E aqui indica a demora de Deus em irar-se, exercendo já o juízo final. É a paciência de Deus sendo estendida à humanidade. Aqui, Pedro diz que havia alguns que estavam dizendo que a volta de Cristo estava muito demorada. E eu fico pensando que eles estavam aqui no início da igreja. Primeiro século já tinha gente dizendo isso. Cadê? Ele prometeu que ia voltar, mas ele está demorando. E aí talvez você olha 2000 anos depois, aí você pode talvez achar essa demora mais longa ainda. Mas eu queria dizer então que a partir das palavras de Pedro aqui, registradas e inspiradas por Deus, a demora de Cristo não é falha, viu? A longanimidade de Cristo não é que ele está falhando quanto à sua promessa. É que ele está exercendo a sua longanimidade em relação à salvação. Deus está então aguardando, enquanto a volta de Cristo, o plano dele em relação a salvar pessoas se cumprir. Ele quer que as pessoas se arrependam. O que Pedro então está falando aqui, tende por salvação a longanimidade do Senhor, ainda é um eco do que ele escreveu no capítulo 3, versículo 9. Olha o que diz 3:9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam, no sentido de que ela é demorada. O que ele está fazendo é exercendo da sua longanimidade, porque ele tem prazer em salvar pessoas. E aqui fala da ideia de Deus não ter prazer, quando ele diz que ele não quer que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é que Deus vai querer que todos se salvem, não é que ele vai exercer salvação sobre todas as pessoas do planeta, mas aqui fala do prazer de Deus. Ele não tem prazer em ver o ímpio sendo condenado. Deus não se alegra com isso. A pergunta é: e por que então que ele permitiu isso? Por conta da sua justiça. Deus é justo, e o responsável pela condenação do ser humano não é Deus. Embora que pela salvação é Deus, pela condenação nunca Deus será responsável pela condenação do ser humano, porque a responsabilidade é do próprio homem, é do ser humano. Que nós entramos em algo bem complexo. Como é que Deus, em termos de salvação, é Ele quem decreta, é Ele quem determina, é Ele quem é o responsável pela minha salvação em todos os aspectos. Mas como é que, em termos de condenação, a responsabilidade é do ser humano? É uma conversa que você não deve ter comigo, é com Ele. Porque é assim que Ele expressa nas Sagradas Escrituras. E é assim que nós devemos, então, crer. Mas a Bíblia diz claramente que Deus, então, não quer que nenhum pereça. A ideia de que Ele não tem prazer que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Portanto, Cristo tem, para alguns que acham que é demora, não é uma demora no sentido de falha, é no sentido de propósito. Deus é longânimo. Deus é longânimo.
É como se Pedro estivesse dizendo aqui: vocês reclamam que Jesus não voltou ainda, mas foi porque ele não tinha voltado antes da conversão de vocês que vocês foram salvos. E assim conosco também. Jesus não voltou ainda, e foi porque ele não voltou ainda que nós podemos ter tempo para crer, para que o propósito dele quanto à sua graça redentora e salvadora na nossa vida se cumprisse. Entendeu? Se Jesus tivesse voltado no dia 5 de março de 2000, eu ainda não tinha crido, eu não estaria no plano dele. Mas ele não voltou no dia 5, mas até agora também não voltou. Isso não quer dizer que há falha na promessa, meu querido. Quer dizer, e Pedro está dizendo isso. A palavra de Deus nos diz: tende por salvação a longanimidade do Senhor. É porque ele ainda não voltou, porque ele ainda tem pessoas a salvar. Por isso, podemos pegar aqui algumas aplicações para nós. E tem alguns cristãos um pouco impacientes com a questão da maldade humana. Tem uns cristãos um pouco impacientes. Sim, nós devemos ter um anseio: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas eu não penso que deve haver uma reclamação do cristão porque ele ainda não voltou. Ah, Jesus não voltou. Não é no sentido de murmuração que devemos anseiar a volta de Cristo. É no sentido de aspiração. Maranata, ora vem Senhor Jesus. É como alguém que deseja a volta dele, mas não reclama porque ele ainda não veio. Sabe por quê? Porque tem familiares nossos que ainda não creram, e ele tem sido longânimo na sua volta. Porque tem amigos nossos que ainda não creram, e ele tem sido longânimo com essas vidas. Porque tem vizinhos nossos que ainda não creram, e ele tem sido longânimo. Então, Jesus ainda está salvando vidas. E aí aquilo que parece ser uma demora divina, na verdade ainda é uma expressão da sua misericórdia, da sua longanimidade. E aí nós também podemos pegar como aplicação para nós que a demora divina em enviar o seu Filho para voltar para buscar o seu povo, a sua igreja, é Deus também dando oportunidade para que a obra missionária avance. É Deus também nos dando a oportunidade de continuarmos pregando a outras pessoas. Então nós devemos ter com os outros a mesma paciência também que Deus teve conosco, viu? Porque Deus foi paciente para conosco. Deus é longânimo, faz parte do caráter de Deus. Então, Jesus Cristo ainda não voltou, nós anseiamos a volta dele. Mas enquanto ele não volta, temos que continuar anunciando o Evangelho, orando pelos perdidos. Porque Deus, como vimos, ele é longânimo e ele não tem prazer, ele não é um Deus masoquista, como alguns pensam, que ele tem prazer que a pessoa seja condenada. Não, não é esse o Deus das Escrituras. Paciência de Deus, a longanimidade de Deus. Então tende por salvação a longanimidade de Deus. É a ideia de que Deus é longânimo e na sua misericórdia tem dado tempo para que o seu propósito quanto à salvação de pessoas aconteça. E nós devemos considerar isso em relação à vinda do Senhor e a nossa vida aqui crescendo na graça de Cristo. Porque enquanto Ele nos permite estarmos aqui, devemos nos envolver com a obra do evangelismo, com a obra missionária. Isso traz crescimento. Ontem nós tivemos ali no Ararendá, a igreja em Ararendá, pastor Francisco e alguns irmãos coordenaram um dia de evangelismo lá no Livramento. E foi aqui um grupo de pessoas, foram em torno de 16 pessoas daqui. E como você volta, assim, sabe, diferente. Você passar o dia partilhando a palavra de Deus, eu acho interessante como aquilo edifica, como aquilo fortalece a cristãos. E foi bom ver um número bom de adolescentes também lá, e foi gostoso ver como eles, eu vim com alguns no meu carro voltando, e eles alegres, felizes, porque estavam partilhando a palavra de Deus.
Sabe aquilo como você está encaixado naquilo que Deus quer que a gente faça? É uma atitude de obediência fazer isso. E você tem prazer nisso. Isso traz crescimento. Quando nós obedecemos e nos desenvolvemos com as coisas de Deus, especialmente com a obra evangelística, nós crescemos também na graça desse Deus, desse Salvador Jesus Cristo. Paciência é a segunda coisa. Terceiro assunto, então, que Pedro vai abordar aqui, é a prudência. Eu li a primeira parte do versículo 15, agora a segunda parte do versículo 15 e o versículo 16, ele diz assim: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca, grave isso, destes assuntos, como de fato costumamos fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Interessante como Pedro aqui vai mencionar a pessoa do apóstolo Paulo aqui. E ele vai confirmar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo, falando que Paulo também falou a respeito desses assuntos concernentes a quê? O que ele fala no versículo 16 sobre acerca destes assuntos? Dos assuntos também relacionados à volta de Cristo. Paulo escreveu sobre isso. E aí Pedro coloca os escritos de Paulo como escrituras. E aí escrituras na palavra de Deus aqui, nesse texto, versículo 16, é com letra maiúscula. Ele está dizendo que há pessoas no meio do povo de Deus que estavam deturpando os ensinamentos de Paulo, aquilo que ele escreveu por meio das suas epístolas, assim como também deturparam as demais escrituras do Antigo Testamento. Então Pedro está fazendo uma correlação aqui com os escritos de Paulo, com os escritos da palavra de Deus no Antigo Testamento, reforçando os escritos de Paulo como palavra de Deus, reforçando a autoridade apostólica de Paulo. E aqui é esse testemunho precioso da unidade doutrinária aqui da igreja primitiva, tanto nos escritos de Pedro quanto nos escritos de Paulo, como podemos perceber nos demais escritos do Novo Testamento aqui. Há uma harmonia. E o que Pedro então está reforçando aqui, quando ele diz que Paulo escreveu acerca destes assuntos, é os assuntos relacionados à volta de Cristo que Pedro vinha escrevendo. Refere aos assuntos escatológicos, à volta do Senhor. Versículo 10, como eu disse, ele falou que o dia do Senhor virá. Versículo 12, Pedro fala aqui que os céus serão desfeitos. Versículo 13, ele fala que haverão novos céus e nova terra. Versículo 14, então ele diz como devemos viver enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Versículo 15, ele fala da longanimidade do Senhor em relação à sua vinda. E ele diz que o apóstolo Paulo também escreveu sobre estas coisas. E de fato Paulo escreveu. Ele fala sobre a longanimidade do Senhor em relação ao juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 4 fala da paciência de Deus visando o arrependimento das pessoas. Romanos capítulo 2, versículo 4 diz assim, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ele está questionando aqui, falando que Deus ele é longânimo, e não devemos desprezar isso. Pelo contrário, o ser humano deveria então se arrepender diante dessa longanimidade de Deus, em exercer o seu juízo, para que as pessoas se arrependam. A longanimidade de Deus visa isso, dar tempo para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Lá no capítulo 9 de Romanos, versículo 22, fala que Ele suporta com paciência, a sua paciência de exercer o seu juízo. Nas epístolas aos Tessalonicenses, Paulo fala muito sobre o dia do Senhor e a volta de Cristo. Quero ver então esse texto do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, porque o que Pedro está dizendo é que Paulo, nos seus ensinos, nas suas epístolas, também escreveu sobre estes assuntos relacionados à volta do Senhor. E olha o que ele diz, 1 Tessalonicenses 4, escritos do apóstolo Paulo aqui, na sua epístola aos Tessalonicenses, versículo 13, então, diz assim:
1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, os que já morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo escreveu sobre a vinda do Senhor, a volta dele para buscar a sua igreja, buscar o seu povo. Ele escreve também no capítulo 5, versículos 1 em diante, falando sobre que o dia do Senhor virá como ladrão. 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 6. Na sua segunda epístola, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, do versículo 6 a 10, ele diz que Cristo virá em glória, mas para juízo. Na segunda epístola também, no capítulo 2, ele diz que fala dos sinais, do homem da iniquidade, os sinais do fim. Paulo escreveu muito sobre a volta de Jesus. Romanos 8, versículo 18, ele fala do juízo final, do versículo 18 em diante, e a renovação de todas as coisas, dizendo que a própria criação aguarda o dia da revelação final de Deus em vir buscar o seu povo e consumar todas as coisas com a sua vinda. E o que Pedro está dizendo é o seguinte: o que eu estou ensinando aqui sobre a volta de Jesus, sobre o seu retorno, Paulo também falou sobre isso. Só que Pedro alerta alguns aspectos aqui. Ele alerta quanto aos que estavam deturpando esse assunto. Olha o que diz então o versículo 16, quando ele diz que Paulo escreveu sobre esses assuntos, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Agora ele diz que os ignorantes e instáveis deturpam, como deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Paulo está falando que tinham pessoas deturpando esse assunto da volta de Cristo. E aí ele usa um verbo aqui que é a ideia de, nesse versículo 17, de estar prevenidos. A ideia de estar guardados. Versículo, nesse assunto aqui, que está sendo tratado, Pedro então está entrando naquilo que é um outro assunto, concernente à questão da volta de Cristo. E aí ele vai falar sobre esse assunto, que é o quarto assunto, que é o de proteção. Ele menciona então que tinha pessoas deturpando as escrituras. E no versículo 17 ele vai dizer o seguinte: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que sejais arrastados pelo erro destes insubordinados e decaiais da vossa própria firmeza. O assunto aqui são os falsos mestres. Se no assunto anterior, quando ele estava falando da prudência, ele estava falando a respeito daqueles que estavam deturpando esse assunto da volta do Senhor, aqui ele está reforçando isso. Os falsos mestres que surgiram no meio do povo, e esse verbo aqui, que ele diz, estejam prevenidos, é a ideia de que estejam atentos. A ideia aqui é que haviam pessoas insubordinadas. Os falsos mestres que rejeitavam a autoridade apostólica, tanto de Pedro ao falar sobre esse assunto da vinda do Senhor, quanto também o que Paulo ensinava em relação a esses assuntos. E essas pessoas não só estavam vivendo dissolutamente, como também estavam ensinando isso para as pessoas, que podia viver de qualquer jeito. E aqui tem um perigo que Pedro alerta, é o ser arrastados por eles. A ideia aqui, quando ele diz, não suceda que arrastados pelo erro destes insubordinados, decaiais da vossa própria firmeza, é que a ideia de que essas pessoas com falsos ensinos acabam arrastando muita gente. A ideia de ser puxado como quem é levado por uma correnteza. Essas pessoas que dão ouvidos a esses falsos ensinos desses falsos mestres,
acabam saindo de uma vida doutrinária sadia dentro do cristianismo. Agora, eu sei que a pessoa não faz isso de propósito, por isso Pedro faz um alerta, como quem quer proteger a igreja desses insubordinados. Ele faz esse alerta, então, para que a pessoa tenha um cuidado. Como eu disse, não é uma coisa proposital, a pessoa acaba se enveredando propositalmente, mas ela é meio que levada por esses falsos ensinos. Interessante que Paulo também escreveu sobre o cuidado que os cristãos devem ter com esses falsos mestres, quando ele diz lá em Colossenses capítulo 2, em Colossenses capítulo 2, quando chega no versículo 8, o apóstolo Paulo diz assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A nuance de Paulo ao falar sobre isso aqui era outra, que a igreja em Colossos estava sofrendo de ataque, mas o fundamento é o mesmo. O cuidado que devemos ter com os falsos mestres, com os falsos profetas, com os falsos ensinamentos que não condizem com os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui temos algumas aplicações também para nós nesse versículo 17. Que não flerte então com doutrinas estranhas. Cuidado com esses ensinos distorcidos da palavra de Deus. Porque o erro ele vai vir sempre de uma maneira, como Paulo alertou ali em Colossenses 2,8, de uma maneira sutil. Essas coisas se apresentam muitas vezes através de novas revelações, de novidades dentro do meio cristão, mas o final é que resultam em destruição, é o que o apóstolo Pedro diz. Essas pessoas fazem parte daqueles que serão destruídos, como ele diz no final do versículo 16. Essas pessoas que deturpam as escrituras, eles estão fazendo isso para a própria destruição deles, e nós não deveríamos então compactuar com isso, mas devemos estar atentos a isso. Proteja então sua mente com as disciplinas espirituais, leitura da Bíblia, oração, comunhão, serviço. Esteja envolvido com as coisas de Deus e procurando sempre estar ligado a Cristo, com a comunhão com Ele por meio da sua palavra e da oração, para que sua mente esteja protegida de tantos falsos ensinamentos. Cuidado também com a internet no tocante ao que você vê por aí, porque hoje a facilidade é muito grande para você ver todo tipo de ensinamento. E muitos do que tem por aí ensinando na internet estão ensinando coisas deturpadas em relação à palavra de Deus, ao Evangelho, à pessoa de Cristo. E tenha cuidado, porque uma das coisas que pouco se ouve falar é sobre a volta de Jesus. Você já parou para perceber que é um assunto que tem caído um pouco em descrédito no meio cristão? Poucas pessoas têm falado realmente sobre a volta iminente de Cristo. Por que isso? Porque eu creio que isso é uma estratégia do inimigo de que as pessoas podem relaxar, não se preocupe não, vamos viver a vida pensando nas coisas aqui, no sucesso, nas vitórias, nas bênçãos, só aqui nessa terra, e pode viver a vida de qualquer jeito. Não, Jesus virá, Jesus voltará para buscar o seu povo, e nós temos que estar atentos quanto à maneira que vivemos, e cuidado com essas vãs sutilezas de pregadores que tanto deturpam as Escrituras, quanto desprezam a volta de Jesus Cristo. Então, vimos Pedro alertando aqui, nos falando sobre os aspectos de pureza, da paciência de Deus, da prudência que devemos ter, da proteção de Cristo com a sua igreja, do cuidado que devemos ter de proteger-nos como cristãos dos falsos ensinamentos. Mas então Pedro conclui falando sobre algo importante para a nossa vida, que é o progresso na vida cristã. O assunto aqui então, encerrando essa epístola, é crescimento espiritual. Ele diz, para deixar esses falsos mestres, cuidado para que não sejam arrastados por eles, mas antes, façam o quê? Qual é o desafio então de Pedro para nós no final dessa epístola? É de antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora quanto no dia eterno.
Então ele está falando aqui de um crescimento na graça de Deus e no conhecimento de Jesus Cristo. E é interessante que Pedro encerra aqui com esse imperativo: crescei. Crescimento, avanço, progresso na vida cristã. É um crescimento na vida cristã que não é um evento único. O verbo aqui aponta para algo que é constante, progressivo. Esse crescer na graça é crescer na nossa vida cristã, no nosso caráter, parecendo com o caráter de Cristo. É deixando Cristo, por meio da sua santa palavra, influenciar a maneira como nós vivemos. E no conhecimento de Cristo não é um conhecimento apenas intelectual, é um conhecimento relacional, de conhecer a Jesus caminhando com Ele, se relacionando com Ele. Interessante que Pedro começou essa carta falando sobre esse mesmo assunto: graça e conhecimento. Capítulo 1 dessa segunda epístola, olha o que diz o versículo 2. 2 Pedro 1, 2 diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Em quê? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ele começa falando da graça de Deus, do conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse conhecimento é relacional, como eu disse, é cada dia nos envolvendo num relacionamento com Cristo. E isso deve ser progressivo. E aí fica a pergunta: como é que nós estamos na vida cristã? Estamos crescendo na graça, no conhecimento de Jesus Cristo? Ou nós estamos estagnados na vida cristã? A palavra de Deus sempre nos desafia a crescer. Interessante, a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, a crescer na vida cristã. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Abra lá para 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Diz assim, a advertência do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja em Tessalônica, diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis o quê? Progredindo cada vez mais. Ele vai exortar no Senhor de que quanto à maneira que eles estavam vivendo e agradando a Deus, e ele diz que efetivamente eles estavam fazendo, eles estavam vivendo de uma maneira a agradar a Deus, mas o desafio então de Paulo é que eles continuem a progredir cada vez mais. É o mesmo pensamento de Pedro aqui, é de que nós continuemos a crescer na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, por meio de um relacionamento com Ele. Tudo na vida cristã começa com a graça e termina com a graça. É do começo ao fim pela graça. E esse crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é uma manifestação da graça dele, que nos permite crescermos dia a dia no conhecimento, no conhecimento da graça dele, no conhecimento da pessoa dele. E aí nós temos algumas aplicações para nós aqui. A partir disso, que crescer, meus irmãos, requer empenho nas disciplinas espirituais. Palavra de Deus e oração. Palavra de Deus e oração. Não tem outros métodos que sejam inventados pelo cristianismo que vai proporcionar crescimento quanto um relacionamento com Deus por meio da sua santa palavra e da oração. A palavra de Deus vai ser Deus falando conosco. Quanto à oração é nós falando com Deus, isso é relacionamento, e não negligencie isso. E tudo que nós precisamos para crescer na graça e no conhecimento, Deus já nos deu, através da pessoa de Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos para uma vida piedosa,
Deus já nos deu por meio da pessoa de Cristo Jesus. Olha o que ele diz no começo dessa segunda epístola, aqui no versículo 3. 2 Pedro 1,3 diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Olhe bem, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Tudo que é necessário já nos foi doado na pessoa de Cristo. Nós precisamos então, cada vez mais, querer crescer nesse conhecimento relacional com Ele, até conhecermos cada vez mais dele de uma maneira que o nosso viver esteja sendo sempre transformado. Deus vai estar sempre trabalhando na nossa vida, mas os recursos para crescer na graça e no conhecimento Ele já nos deu na pessoa de Cristo. Então, leia a palavra, ore, se relacione com Deus, com Cristo, por meio desses recursos, dessas disciplinas espirituais que são meios de graça. À medida que nós então crescemos na graça de Deus, lendo a palavra de Deus, nós somos moldados por ela. Por isso, não se furte disso, não se prive disso. Leia a palavra para que o nosso caráter seja moldado cada vez mais ao caráter de Cristo. Também devemos crescer no conhecimento, devemos desenvolvendo essa intimidade com Ele, uma intimidade relacional. E também entender que nós crescemos quando nós servimos, quando nós evangelizamos, quando nós adoramos, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos exercendo amor uns para com os outros. É assim que nós vamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Cultive então um relacionamento com Ele diário. Aqui nós percebemos então que nas últimas palavras de Pedro, ele nos desafia a um crescimento real e profundo. E na luta contra o engano dos falsos mestres, na luta contra o pecado da impureza, na luta seja contra a perseguição, seja contra as dúvidas que vão surgindo na vida cristã, ou na luta contra as pressões, nós temos um desafio: crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Crescer na prudência, na doutrina, tendo cuidado com os falsos ensinos e crescendo na graça de Cristo Jesus. Lembrando que por que nós devemos fazer isso? Porque um dia Ele vai voltar para nos buscar. E Ele quer nos encontrar como pessoas que vivem de uma maneira que Ele é glorificado. E nós devemos então, quando Ele voltar, querer ser achados por Ele, fiéis a Ele, vivendo uma vida cristã que glorifique o seu santo nome. Amém? Esse é o desafio da palavra de Deus para nós. Crescermos na graça e no conhecimento da pessoa do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Para crescer, para você crescer, você teve que nascer. Você sabia disso? Todo mundo que cresceu fisicamente é porque um dia nasceu fisicamente. E o desafio da palavra de Deus é de crescer na graça e no conhecimento da pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, mas para crescer na graça de Cristo, você não pode fazer isso sem você nascer de novo em Cristo Jesus. Jesus Cristo, Ele voltará para buscar aqueles que o reconheceram como Senhor, como Salvador de suas vidas. Ele morreu naquela cruz para trazer o perdão dos seus pecados, a vida eterna para você. E isso não vem através de uma religião. Isso não vem através de um conjunto de regras. Isso vem através da fé na pessoa de Jesus Cristo. Isso acontece quando a graça de Deus atinge um coração. E existe essa promessa de que Jesus um dia voltará para nos buscar. E só irá com Ele, só estará para sempre com Ele, aqueles que o reconheceram enquanto vida, como Senhor e como Salvador. E eu costumo dizer que isso não é uma questão de religião, é uma questão de salvação, de vida eterna. E tem alguém então aqui nesta noite que ainda não reconheceu a Jesus, mas deseja reconhecê-lo publicamente como seu Senhor, como seu Salvador. Lembre-se, Deus é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Se você se arrepende dos seus pecados e reconhece que os seus pecados levam você à perdição,
mas quer ter a vida eterna que Jesus Cristo trouxe naquela cruz por meio do seu sacrifício e deseja colocar sua fé nele e manifestar isso publicamente nesta noite, nós queremos dar essa oportunidade. Alguém deseja entregar sua vida a Jesus? Diga: eu quero reconhecer ele nesta noite, eu quero marcar este dia, esta noite, como o dia da minha entrega de vida a Jesus Cristo, reconhecendo ele como Senhor, como Salvador da minha vida, para que quando ele voltar para me buscar, ou vivo ou morto, eu possa ressuscitar e estar para sempre com o Senhor. Alguém deseja fazer isso nessa noite? Senão nós vamos orar encerrando esse momento. Lembre-se, Deus é longânimo. Na sua longanimidade, lhe deu tempo para você poder reconhecer sua condição de pecador e reconhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Deseja fazer isso nessa noite? Senão nós vamos orar encerrando esse momento. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sua palavra que nos traz esse desafio de crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos enviou Jesus Cristo para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. E o Senhor nos deixou essa promessa de que o Senhor um dia voltará para buscar o seu povo, os seus, aqueles que reconheceram o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Obrigado porque sua graça já atingiu muitas e muitas vidas, das quais alguns estão aqui nessa noite. Que o Senhor possa, ó Pai, estar trabalhando na nossa vida de maneira que quando Jesus voltar, nós sejamos achados em paz, sem mácula, irrepreensíveis, crescendo na graça, no conhecimento de Cristo Jesus, livres dos enganos dos falsos mestres. Que o Senhor nos ajude, a sua igreja, a estar em pureza, em santidade, enquanto aguardamos a vinda do Senhor. Por isso, Senhor, aqueles pecados que estão escondidos, às vezes no mais íntimo do nosso coração, ou pecados que porventura pessoas possam estar praticando, que não condizem com a vida cristã, Senhor, traga arrependimento. Que o Senhor traga, ó Pai, mudança de perspectiva, de vida. Que essas pessoas se arrependam verdadeiramente, abandonando seus pecados. Mas, Senhor, nós clamamos por aqueles que ainda não reconheceram a Jesus como Salvador. Obrigado por sua longanimidade, por sua misericórdia, por sua graça. Que essas pessoas tenham o Espírito Santo do Senhor falando aos seus corações quanto à sua necessidade de reconhecerem e crerem em Jesus como seu Salvador pessoal. Senhor, nós pedimos a sua bênção sobre a nossa semana, sua bênção de proteção, de provisão, que o Senhor esteja agindo na nossa vida a cada dia e também através da nossa vida, que outras pessoas possam reconhecer Jesus Cristo e conhecerem a Jesus através do nosso testemunho, falando da graça salvadora que é em Cristo para outras pessoas. Pedimos sua bênção sobre todas essas coisas, agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Uma ótima semana, que Deus abençoe. Nos vemos durante a semana. Você que esteve conosco a partir de casa, pela rádio, pela internet, que Deus abençoe também sua vida.